Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, com aquela informação exclusiva que eu soltei no almoço com a Fiel, e mais bastidores agora sobre a tentativa do Corinthians de contratar 2 jogadores sul-americanos. Eu vou te contar essa história, é a corrida contra o tempo. Vamos também falar com exclusividade que o Timão não desistiu de um jogador midiático para a temporada 2024. Eu vou te trazer bastidores sobre isso também. Ainda sobre o mercado da bola do Coringão, a venda do Wesley. O Corinthians vai ficar só com 60% porque cedeu mais 10% a empresários. Eu vou te explicar tudo isso também nesse blend de informações, que ainda tem Héctor Hernández lesionado, né? A lesão está confirmada. Eu vou te contar o prazo de retorno dele aos gramados e muito mais. Tudo isso agora nesse blend de informações. Bora lá falar do Coringão. Vamos começar pelo Héctor Hernández, tá? O jogador espanhol que o Corinthians contratou, né? Que fez a sua estreia contra o Juventude e acabou, né? Com poucos minutos de jogo, né? 28 minutos de jogo, sofrendo uma lesão, sentiu uma lesão muscular. Mais uma notícia que infelizmente se cumpre, mas dessa vez infelizmente se cumpre porque é uma lesão, mas o canal adiantou para vocês, o canal Café do Setorista. Eu falei que ele estava muito abaixo na questão física e que poderiam até adiantar a estreia dele, mas seria um risco. Então é mais uma notícia na temperatura certa para você. Obrigado pelo carinho, tá aí, ó. Informação, o que acontece, os fatos, é a resposta que a gente dá para vocês, é o nosso agradecimento, tá? Héctor Hernández passou por exame de imagem, o Corinthians soltou uma nota, né? Constatou a lesão no músculo posterior da coxa direita de grau 1B, segundo o Corinthians, tá? Já iniciou a recuperação. Detalhes a mais, exclusivos para você. 15 dias aproximadamente é a expectativa, tá? Do Corinthians para que o Héctor Hernández esteja de volta. Então vai ficar uma expectativa do jogo, vai ser exatamente quase, né? Exatamente isso, né? O prazo do jogo contra o Botafogo. Então existe uma esperança dele ficar à disposição na partida contra o Botafogo. Vai depender do quê? Vai depender do jogador, né? O Corinthians não conhece muito o jogador, né? Chegou agora, como ele reage a uma lesão, enfim. Normalmente essa lesão são 15 dias e é o que o Corinthians tem colocado aí na conta, né? Para aguardar e contar com Héctor Hernández, informação importante para você. Olha só, a informação também importante é da venda do Wesley. O Corinthians vendeu o Wesley ao Nasser, né? Você sabe muito bem disso, né? A venda que o Corinthians fez, né? Do atacante Wesley, tá? Por 20 milhões de dólares, não tem 5 milhões de bônus, tá? São 20 milhões de dólares, 110 milhões de reais por quanto? 70%, que eram os direitos do Corinthians, mas o Corinthians não vai ficar com 70%, porque o Corinthians cedeu 10% a empresários, tá? Não sabemos quais empresários são esses, mas 10%, né, o Corinthians cedeu a empresários. Então o Corinthians vai ficar com 60% do valor do Wesley, quer dizer, 66 milhões de reais. Não vai ficar com 110 milhões de reais, vai ficar com 66 milhões de reais. Lembrando que já tem 15 milhões aí que estão comprometidos, né, e bloqueados pela justiça, né, por conta aí, né, do André Cury, de uma dívida que o Corinthians tem com o André Cury. Então o valor já cairia aí para 50 milhões, né? O Corinthians ficaria com 51 milhões apenas desse valor, só vai diminuindo. Então, além dos 30 que o Corinthians tinha, né, de direito, além dos 30 que o jogador tinha de direito, o Corinthians ainda perde esses 10%. O Corinthians cedeu a 10%, né? O Corinthians cedeu os 10% a empresários, tá? A informação, tá? Antes que alguém venha negar, consta em documentos enviados pelo próprio clube ao perito, nomeado pela Justiça para vasculhar as contas do Corinthians e garantir o pagamento daquela dívida que eu citei agora de 15 milhões do André Cury, tá aí? Informação importante para você, tá? E os sul-americanos, hein? No fundo, o cafezinho tá sempre informando na temperatura certa, né? Obrigado aí aos veículos de comunicação que deram crédito para a gente, a informação está mais do que confirmada. O Corinthians negocia, né, a contratação de 2 jogadores. Não quer dizer que vai fechar, não sei a hora que você vai estar vendo esse blend, se é antes ou depois das 19 horas dessa segunda-feira do dia 2, tá? Né, enfim, não sei a hora que você está vendo, mas a informação que eu tenho agora, né,
na gravação desse blend, que eu trouxe com exclusividade no Almoço com a Fiel, que vai ao meio-dia no ar aqui no Café do Setorista, é que o Corinthians negocia com uma dupla de sul-americanos, tá? É uma dupla que trata-se, né, de um atacante e de um lateral esquerdo. O atacante é o Carlos Gonzalez, jogador do Tijuana, tá? Do Tijuana, que, né, tem a sua carreira aí, enfim, feita no futebol chileno, tá? Mas muito mais no futebol mexicano. Pra você ter uma ideia, ele chegou em 2017 no futebol mexicano, passou por Necaxa, Pumas, Tigres, Toluca e agora está no Tijuana, tá? Tem boa média de gols, enfim, mas segundo o jornalista paraguaio, ele vive o pior momento da carreira. Tem 16 jogos e nenhum gol pela seleção também do Paraguai. Na atual temporada, são 9 partidas e 1 gol pelo Tijuana, tá? Foi titular em 5. Eu trago mais detalhes no Café da Fiel. Esse é o Carlos Gonzalez, do Tijuana, jogador paraguaio, atacante paraguaio, 31 anos, que a gente está negociando, e eu trouxe em primeira mão para vocês. Eu trouxe em primeira mão para vocês também que o Corinthians está negociando com o Fabrício Angileri. Esse é o lateral esquerdo argentino, 30 anos, começou a carreira no Godoy Cruz em 2013, passou pelo River Plate em 2019, tá? E foi negociado com o Getafe, né? O Getafe da Espanha, tá? Ele está no Getafe desde 2022, tem contrato lá até 2026, jogador de 30 anos, argentino, tá? O Angileri. Só para você ter uma ideia, o Corinthians está tentando a contratação por empréstimo dos dois, está em cima da hora. Vamos ver se o Coringão, não sei a hora que você vai estar vendo esse blend, esse vídeo, mas essa é uma informação exclusiva, tá? E lembre-se, né, você que tem sabedoria, que gosta desse canal e gosta da gente, eu estou dando que o Corinthians está negociando, não estou cravando que está certo ou não, porque é oficial. Eu tenho tomado essa postura de não ficar cravando nada, né, durante o período do presidente Augusto Melo, a não ser que ele venha evoluir mais e mais e mais e passar um pouco de confiança para a gente. Mas eu não vou deixar de dar as negociações que o Corinthians está tentando, está negociando, algumas avançadas, outras não, e tá aí essas duas. O Corinthians está focado no midiático. A Esportes da Sorte coloca à disposição do Corinthians 57 milhões de reais. O Corinthians quer usar esse dinheiro principalmente para contratar um jogador livre no mercado. Assim, o Corinthians usaria esse dinheiro para pagar os salários do midiático, tá? A ideia do Corinthians é ainda trazer em 2024 e apostar num jogador que esteja livre no mercado, sem contrato. Aí sim o Corinthians pode contratar e investir nesse jogador midiático. O Corinthians quer um jogador europeu, tá? Pode ser que, se for um jogador sul-americano, me falaram que precisa ser o jogador, tá? Um jogador bem top mesmo. Mas a ideia do Corinthians é que esse midiático seja um jogador europeu. Que a Esportes da Sorte, já tem atuado assim, né? Foi com o Grêmio, trouxe o Soares, né? Que é um jogador sul-americano, mas que fez, né, a história, um jogador uruguaio que fez a história no futebol europeu, né? Principalmente em Liverpool, Barcelona, né? Depois do Atlético de Madrid. Se for um jogador sul-americano, tem que ser desse nível, um jogador grande, tá? Eu não vou dar o exemplo do Di Maria, porque iam falar que eu tô colocando Di Maria no Corinthians, então eu dei o exemplo do Soares. Mas a ideia é um jogador europeu ou um jogador sul-americano desse nível aí, tá? Agora, precisa ver quem, né? Eu vou até pedir a opinião de vocês. Quem? Comente aqui embaixo qual seria esse jogador, um jogador europeu. Pode ficar para 2025? Até pode, mas o Corinthians está no mercado em busca de um midiático para 2024, tá? Vamos ver se vai conseguir.